Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E, como você sabe, eu estou de volta ao Brasil, aqui nessa cidade tão maravilhosa que é São Paulo, né? Cheia de asfalto e prédios quadrados para você se divertir. Bom, basicamente eu tô de volta aqui e a temporada 2024 já começou. E se você não conhece, tá bom? Então venha conhecer os projetos que fazem esse Cubicast existir e que a gente quer compartilhar com vocês, que são os projetos open source que a GetUp mantém. Então, se você não conhece ainda o Zora, se você não conhece o Marvin, e se você não conhece as vulnerabilidades que podem ter no seu cluster, você tá vacilando, pode ter alguma coisa que vai te pegar aí amanhã ou depois, e você nem vai saber. Tá bom? Fica ligeiro, getup.io/open source. Beleza? Fim do jabá, vou apresentar para vocês, na verdade, eu deixei ele se apresentar, que é o Edu, ou Eduardo. Por enquanto, até o final do episódio, a gente fica íntimos e amigos, tá bom? Então, Edu, por favor, conta pro mundo quem é você e vamos bater um papo. Boa, bora lá. Eu sou o Eduardo Matos. Primeiro, obrigado, né, pelo convite aqui. Vai ser muito massa bater esse papo, tá? Então, muito obrigado por estar aqui. Eu sempre gosto de participar de podcast, enfim, gosto de bater esse papo com o pessoal. E, bom, eu sou o Eduardo Matos. Eu trabalho aí na área de tecnologia, deve ter já 14 anos, alguma coisa por aí. Na maior parte desse tempo eu fui desenvolvedor, então codei bastante em várias linguagens diferentes, enfim, vários contextos diferentes. De uns anos pra cá, vários anos pra cá, eu tenho atuado mais focado como gestor mesmo, né, de engenharia ali, então eu lidero o time de engenharia, e é isso. Aí se for, enfim, tocar outras partes aí, né, eu sou autor do livro de Dev Tech Lead, criador do treinamento Team Leadership Mastery, que é um treinamento para líderes de tecnologia, também criador da Escola Forge ali, né, que é uma escola para imersão, né, para formação de líderes na área de tecnologia, e é isso. Acho que esse é um super resumo. Tá bom, um super resumo. 14 anos é difícil de resumir em 30 segundos, né? Acho que uma parte do nosso papo aqui vai ser ligada a esse lance sobre os seus livros de Tech Lead, de Dev a Tech Lead, que eu acho que é um pouco da jornada do nosso público, de quem está ouvindo aqui. Mas, então, eu queria começar, talvez de trás para frente aqui, com uma definição sobre o que é Tech Lead, ou se Tech Lead é o gerente, né? Se Tech Lead é o novo gerente. É uma pergunta sincera e me ajude. Boa, vamos lá. Eu acho que começando pelo final, né? Tech Lead gerente, eu tenho visto cada vez mais, tá? Ultimamente, sim, Tech Lead sendo considerados como gerentes ali, né? Então, a gente tem visto muito empresas contratando, vamos dizer assim, gerentes mais técnicos, que vão estar mais próximos do operacional, coisa que talvez não fosse tão comum num passado próximo. Então, sim, de certa forma, Tech Leads tem se tornado gerente, vamos dizer assim, tá? Mas de qualquer forma, vamos tentar voltar um pouquinho aqui e dar uma resposta um pouco mais geral, né? O que é Tech Lead depende muito do cenário, tá? Então, esse é um ponto super interessante, porque a gente não pode, num primeiro momento, dar uma definição única de Tech Lead, porque talvez em uma empresa Tech Lead significa uma coisa, na outra empresa é outra. Então, se a gente dá uma definição só, talvez a pessoa entra na empresa e ela, putz, não foi isso que eu aprendi, que era Tech Lead. Então, em alguns casos, por exemplo, a gente tem Tech Leads que são responsáveis puramente por questões técnicas ali na equipe, então ela vai liderar a equipe tecnicamente, como já é esperado, né, até pelo nome do papel, né. Em outras empresas vai ser um gerente ali que vai de fato fazer o one-on-ones frequente com a pessoa, vai fazer demissão, contratação, vai fazer, enfim, vai ver o salário de todo mundo, né, merece aumento, não merece, por aí vai, avaliação de desempenho, por aí vai, né? Então depende muito do cenário. Mas o que eu gosto de trazer, né? Pelo menos qual é a perspectiva que eu gosto de colocar quando eu penso numa posição de Tech Lead ou, na verdade, qualquer posição de liderança ali na equipe. É justamente aquela pessoa que vai atuar como líder. Os detalhes do papel, eles vão variar de situação para situação. Mas existem, vamos dizer assim, muitas coisas que a pessoa ela pode já pegar e trazer com ela, já pensando nessa posição de liderança para ela poder mandar bem ali na equipe. O que talvez, em alguns casos, envolva até alguns pontos que talvez, no contexto da pessoa, não seja tão interessante do ponto de vista da empresa, mas que é legal ela minimamente correr atrás, porque isso pode ajudar no trabalho dela de alguma forma. Tá? Então, vou dar só um exemplo aqui para a gente ilustrar, e depois a gente pode entrar mais a fundo se for o caso. Tá? Então, por exemplo,
é importante uma pessoa tech lead conhecer sobre o negócio, conhecer sobre o produto que ela está desenvolvendo. Eu diria que um conhecimento mínimo é bom que ela tenha, porque isso vai ajudar também no desenvolvimento do software que ela está ajudando a equipe a construir, né? Então esse é um exemplo que normalmente fica de fora de quem está na posição de tech lead, né? A pessoa não pensa tanto nisso, mas sim, isso faz diferença ali para o resultado da equipe. Então, eu diria que não necessariamente essa pessoa vai ser uma líder só técnica, mas é bom ela ter esses conhecimentos que estão em torno da liderança que acabam ajudando essa pessoa a ter um desempenho melhor ali na equipe, tá? Então, super resumo aqui, para fechar, eu diria que tech lead é basicamente aquela pessoa responsável por garantir o sucesso da equipe, tá? O que ela vai precisar fazer para isso acontecer? O que for necessário, tá? Então, se ela precisar conversar com alguém, se precisar negociar alguma coisa, ela vai fazer o que for necessário, tá? Eu acho que esse é o principal ponto que essa pessoa tech lead deveria ter em mente. Legal. Que talvez nosso papo aqui vai ser muito mais sobre soft skills, né? E é talvez o que é esperado do líder, assim. E aí, eu vou tentar usar essa palavra a mais, né, sobre liderança, para te fazer uma primeira pergunta, assim, e talvez compartilhar um pouquinho da minha experiência, que eu costumo dizer que eu acabei virando CTO aqui na GetUp, acredito que por sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa, numa empresa pequena, então tive a oportunidade. Mas eu me lembro de poder ter uma conversa com o meu chefe, com o dono, de que a gente precisava de uma liderança, que eu estava tentando entrar nessa vaga, mas que eu gostaria de, antes de poder ser o líder, liderar. E acho que isso é um pouco do que você começa o livro ali, sobre uma liderança sem o crachá ainda, e talvez para você inspirar. Eu sempre gostei da frase de que você liderar pelo exemplo. Mas isso é bem difícil, né, na prática. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua experiência, principalmente porque você ensina sobre isso e tudo, então como isso pode ajudar ou não? Boa. Esse é um excelente ponto. Eu acho que um negócio importante da gente diferenciar aqui é liderança de chefia, vamos dizer assim, tá? E aqui eu não tô falando de chefia do ponto de vista daquele líder ruim, sabe, malvado, não tô falando nesse sentido, mas de chefia de hierarquicamente a gente tá, vamos dizer assim, né, numa outra camada ali da empresa em relação às outras, tá? Então isso que eu tô chamando de chefia aqui. E por que para mim é importante a gente diferenciar? Porque é possível a gente liderar sem necessariamente ter posição de chefia. É claro que, quando normalmente a gente tem posição de chefia, a gente é obrigado a liderar, porque faz parte do nosso papel a gente liderar e garantir o sucesso da equipe, da entrega, do projeto, seja lá de onde a gente estiver trabalhando. Tá? Porém, é possível também a gente liderar em menor escala quando a gente não está numa posição de chefia ou de gestão ali. Então, vou dar um exemplo aqui, bem do começo da minha carreira, só para ilustrar, para quem estiver acompanhando aqui a gente, de como mesmo uma pessoa iniciante, ela consegue liderar algumas iniciativas, tá? Então eu lembro bem lá no começo, eu participei de uma equipe, eu era dev, né, numa equipe onde, na época, a gente não tinha versionamento de código. Era um negócio bem doido, assim, né? Era, sei lá, 2012, 2013, mais ou menos nessa época, 2011, enfim. A gente não tinha versionamento de código. E nessa época já existia GitHub, por exemplo. Então, eu não sabia usar o Git, nada assim. Eu só sabia que existia o GitHub, conhecia, assim, os comandos. Não sei se o pessoal já percebeu, assim, quando você cria um repositório lá no GitHub, aparece, para você colocar o código aqui, você dá um git add, git commit, -m, não sei o quê. Eu conhecia exatamente aqueles comandos que estavam lá e literalmente mais nada. Mas eu entendia o conceito e a importância da gente ter o nosso código versionado. Até porque a gente tinha problemas por não ter o código versionado. Então, uma pessoa colocava o código por cima da outra, apagava o que a outra tinha feito, era um problema em relação a isso. Então, eu já entendia ali a importância e eu pensei assim, beleza, a gente, vamos dizer assim, se beneficiaria com isso, né? Se a gente, de fato, passasse a usar o Git aqui, tá bom, eu acho que eu posso correr atrás disso. Eu vou aprender a usar o Git e vou tentar trazer isso para a equipe, né? Aí, de fato, eu corri atrás para aprender e tal. E eu era a pessoa que mais estudava isso, porque se alguém tivesse problema, como eu estava liderando a iniciativa, eu tinha que ser a pessoa, vamos dizer assim, que mais estava interessada em garantir que a gente resolvesse aquele problema, né? Que alguém tivesse. Então, eu estudei bastante, corri atrás, ajudei a equipe a fazer isso, né? O pessoal comprou também a
ali, a gente de fato conseguiu passar a usar o Git. Eu acho que esse é um exemplo excelente, porque mostra que liderar não significa necessariamente você ter liderados ali, né? Quando digo liderado vamos dizer assim, pessoas que você tá gerenciando, é nada assim, cara. Você tá conduzindo alguma entrega, você tá conduzindo alguma coisa até um outro ponto que é um ponto melhor, né? No caso, tava conduzindo ali a equipe no sentido de versionar o código. E do mesmo jeito que dá pra gente, por exemplo, pegar esse exemplo que eu tive no passado, dá pra também, sei lá, imagina um dev na equipe que percebeu que os testes, enfim, do projeto, eles não estão muito legais. Putz, seria legal melhorar os testes do projeto. Que tal, talvez, esse dev júnior, vamos dizer, se dedicar, aprender testes automatizados, boas práticas ali, e ajudar a equipe a melhorar os testes que estão sendo escritos. Então essa é uma forma de liderar numa escala menor, mas que já vai, vamos dizer assim, exercitar algumas coisas nessa pessoa que vão ser muito importantes no futuro. Então ela já vai ter que, talvez, negociar com os colegas que estão do lado, engajar as pessoas que estão ali, correr atrás para aprender mais a fundo sobre o assunto. Então tudo isso vai se somando ao longo da carreira, até que talvez um dia ela queira, de fato, ser uma gestora ali, né, ter, enfim, diretos ali, que ela tá fazendo one-on-ones, que ela tá contratando e eventualmente tá demitindo também. Então talvez ela queira isso, cara, ela se preparou a carreira inteira para pegar isso, né? Claro que ela vai pegando desafios cada vez maiores ao longo do tempo, né, para isso se tornar, de fato, um exercício ali válido no crescimento dela, mas o que eu chamo de liderar é justamente isso, né, de você entender que existe alguma iniciativa que você pode pegar, ela pode ser, entre aspas, pequena ou pode ser grandona, tá? O ideal é começar com algo que esteja em linha com a sua senioridade. Então você começa com isso e, de fato, vai lá e garante aquela entrega, garante que realmente você conseguiu gerar resultado com aquilo. Depois você vai para a próxima e vai exercitando isso ao longo do tempo. Legal. Talvez, como técnicos aí, a gente foi doutrinado ou adestrado durante a nossa carreira aí a postura de resolutividade, né? Então a gente pegar uma task e matar, resolver um problema, entregar uma coisa. Então é isso que esperam e cobram, né? Eu acredito. Mas parece para mim que a liderança, ela não é isso. Que liderança é muito mais de iniciativa do que de resolver as coisas, mas porque iniciativa para mim também toca em delegar as coisas, em compartilhar. Então, como isso pode se traduzir na prática ou como isso pode ser uma soft skill, sei lá, é treinável isso? Não sei. É treinável, o que eu diria, porque assim, liderar, vamos dizer assim, se a pessoa realmente tem um desafio na mão, liderar não é confortável, tá? E não deveria ser. Porque pensa que a gente tá num certo contexto aqui, que tá todo mundo mais ou menos acostumado com o que tá acontecendo, e a gente quer elevar a equipe para um outro patamar. Cara, não acha que você vai melhorar alguma coisa com, vamos dizer assim, com zero esforço. Não vai. Então, liderança, ela, vamos dizer assim, tem que ser alguma coisa que a pessoa... Então, não tem que ser, mas naturalmente é bem comum a pessoa ter, vamos dizer assim, precisar se esforçar para que aquilo aconteça da melhor forma possível, tá? Então, acho que esse é um ponto super importante ali, e no fim das contas, assim, depende muito da pessoa querer. Então, acho que muita gente já viu aquele cenário acontecendo, né? De, fulano de tal virou líder, mas talvez a pessoa não queria aquilo. Então a chance dela realmente causar alguma mudança positiva ali é muito pequena, porque ela está acostumada a pegar a tarefa do backlog e é aquilo que ela gosta de fazer. Tá? E não tem nada errado com isso, inclusive, tá? Então, se a pessoa gosta de pegar a tarefa do backlog e resolver, cara, excelente, tá? Existem até casos onde pegar a tarefa no backlog é realmente tudo que a gente precisa naquele momento, cara. Talvez uma entrega importante ali, tem uma data, tem um prazo já chegando ali que a gente precisa atender, cara, vambora. Agora é a toque de caixa, vamos pegar a tarefa, vamos entregar, entregar. É isso que a gente precisa naquele momento. Em outros momentos, talvez não, talvez a pessoa precise olhar para o ambiente dela e perceber, cara, a gente tá entregando, por exemplo, sei lá, vou chutar um número aqui só para conseguir ilustrar melhor o que eu tô querendo dizer. Vamos dizer ali que em média eu te entregue, sei lá, 10 tarefas por sprint, alguma coisa assim, 10 tarefas por semana, vamos colocar um número aqui só para ilustrar mesmo. Daí essa pessoa olha, por exemplo, para como a equipe trabalha, enfim, tecnologia está usando, pensa assim, cara, mas se a gente melhorar esse pedaço aqui do código, se a gente passar a usar essa biblioteca, se a gente melhorar essa prática que a gente tem, talvez a gente passe de 10 tarefas para 12 tarefas. Eu acho que realmente isso aqui que eu olhei tem potencial para aumentar a produtividade da equipe. Então, que tal realmente parar e melhorar essa parte aqui que eu enxerguei? Então,
isso é liderança, né? Da pessoa, ela também vai entregar, é claro, mas não se trata somente da entrega, se trata dela entender do que tá no entorno dela para que ela consiga ajudar a equipe de outras formas que não somente entregando. Assim, também é compreensível que talvez quem tem uma senioridade mais baixa, é natural que a pessoa tenha menos influência dentro da equipe. Então, não é esperado, por exemplo, que uma pessoa júnior olhe para os sistemas da equipe e pense, não, a gente tem que quebrar tudo microserviço, senão não vai dar certo. Cara, quem vai ouvir essa pessoa? Provavelmente ninguém. Agora, o que essa pessoa pode fazer? Pegar iniciativas menores, né, de menor impacto ali, que já vão ajudando essa pessoa a, entre aspas, ganhar moral ao longo do tempo. Então, imagina se ela, vamos dizer assim, se propõe a melhorar uma parte ali, ela pega aquilo, entrega. Tem um resultado legal. Depois ela pega outra, tem outro resultado legal. E vai acumulando isso, cara, vai chegar uma hora que o pessoal vai olhar pra ela, o que ela fala que vai fazer, cara, ela realmente faz, ela entrega, sabe? Então, acho que dá pra gente confiar mais nessa pessoa. É claro que a gente não costuma falar isso, a gente não costuma pensar conscientemente nisso, mas o inconsciente acaba interpretando dessa forma. Cara, eu sei que se cair algum desafio na mão daquela pessoa, ela vai entregar. Então, naturalmente, ela vai ganhando essa moral ao longo do tempo, né? Conforme ela vai, de fato, se comprometendo com as coisas, trazendo mudanças ali. Isso, muito provavelmente, vai ser visto independente do ambiente onde ela estiver. Porque, querendo ou não, quem tá ali no ambiente é uma pessoa que provavelmente quer ver o produto ser entregue, quer ver o sucesso do produto, quer ver, sei lá, o desempenho melhorando, alguma coisa assim. Então, essa pessoa tende, naturalmente, tá? Na maioria dos cenários, a olhar bem pra essa pessoa que tá fazendo esse trabalho legal. Legal. Na minha cabeça, no mundo de Bob aqui dentro, parece que pra mim que você tem duas, vou ficar nessa palavra de novo, né, iniciativas, ou duas forças que fazem a pessoa se tornar líder da equipe, ou sei lá. Uma delas é interna, que ela gostaria disso, ela tá buscando, ela tá indo atrás, e a outra é externa, no sentido de que a empresa precisa, o time precisa, saiu alguém, ou o time tá crescendo e precisa pôr essa pessoa lá. No caso dessa força interna, né, de você mesmo querer buscar isso, talvez a influência, isso que você estava falando agora, é nesse processo, né, sobre a pessoa ir ganhando essa influência e respeito. Quanto essas duas coisas estão ligadas, assim, da influência e o respeito que as pessoas vão ter por você, ou por seu trabalho, né, não por você especificamente, também, talvez, com a senioridade, com a senioridade sua ali no produto, na empresa, ali dentro, assim, do time. Tem bastante a ver, porque se a gente parar pra pensar, normalmente pessoas mais seniors, elas têm mais conhecimento, mais experiência e naturalmente a gente tende a ouvir mais. Então é muito mais provável, por exemplo, que eu dê bola, ou que eu ligue, né, pra a opinião de um médico em relação ao remédio do que, sei lá, pra um desenvolvedor de software. Talvez o desenvolvedor, ele tenha até a melhor opinião porque ele já usou aquilo, talvez não tenha funcionado, talvez ele até tenha, tá? Porém, eu tendo a acreditar mais na pessoa que é médica, porque em tese, pelo menos, ela vive daquilo. Uhum. E a mesma coisa acontece quando a gente fala de senioridade ali. Quanto mais senior a pessoa, mais provável é da gente acreditar nela. Tanto é que surgiu até aquele termo que ficou muito famoso, né? Aquele HIPPO, né? Que é HIPPO. Normalmente, quando tá tendo uma reunião ali e tal, qual é a opinião que se sobressai ali naquela reunião? Provavelmente é do HIPPO, né? Que é o Highest Paid Person Opinion, né? É a opinião da pessoa que tem o maior salário ali, que normalmente uma pessoa rege, uma pessoa diretora, depende muito da empresa, né? Uma executiva ali, enfim, depende muito do cenário. Mas isso é natural, tá? Então, quanto mais alta a pessoa tá na hierarquia, mais ela tende a ganhar esse respeito. Porém, isso já é o natural. Cara, dado que esse natural já existe, a questão é, como que eu posso dar o meu melhor aqui, independente da posição que eu tô, sabe? Como que eu consigo ganhar mais respeito? Talvez como sênior, eu tenho um certo nível de respeito natural, que já vem pela minha posição, mas, cara, como é que eu consigo melhorar isso? Ou se eu sou pleno, beleza, eu já tenho um certo nível porque eu sou pleno, mas, cara, como é que eu consigo melhorar isso, tá? E existem formas de fazer isso, que é basicamente trazendo resultados positivos, né, pro cenário que, enfim, a pessoa tá, de fato, passando ali. Então, trazendo melhorias, como eu comentei, talvez se relacionando melhor com os colegas que estão à volta, dando espaço para as pessoas, de fato, contarem contigo quando elas precisarem. Então, sempre que esse tipo de coisa acontece, naturalmente, você vai ganhando, né, cada vez mais esse respeito, você vai evoluindo, vai crescendo, enfim, nesse sentido. Isso faz muita diferença, inclusive, normalmente, tá, em geral, faz muita diferença pro crescimento da pessoa na empresa. Então, vamos pensar aqui que a gente tem, sei lá, uma pessoa que é dev pleno aqui, que tem um certo conhecimento ali das bibliotecas, framework, tem uma certa quantidade de entregas ali, que faz, enfim, por semana e tal.
tal. E tem um outro dev pleno que basicamente tem esse mesmo nível de entrega também, conhece bibliotecas e tal. Então, tecnicamente, os dois são semelhantes, vai. Talvez um seja um pouquinho melhor que o outro, mas são semelhantes no geral. Porém, um deles talvez tenha um contato maior com a pessoa de produto, ela tá perguntando, enfim, querendo entender melhor o produto, tá dando sugestões. Quando alguém vem, sei lá, tirar dúvida sobre alguma coisa que tá acontecendo, pô, ela se propõe a ir lá, ajudar e tal. Enquanto o outro talvez esteja mais quietinho, pegando tarefa do backlog, entregando, e a vida da pessoa não vai muito além disso, sabe? Daí, quando surge uma oportunidade para crescimento da empresa, ou quando alguém pergunta a opinião ali, de quem provavelmente, vamos dizer assim, vai ter a opinião mais ouvida entre os dois. Provavelmente da pessoa que se expõe um pouco mais. É claro que eu entendo que existem pessoas que não gostem muito de se expor, as pessoas que gostam, vamos dizer assim, de ficar codificando ali o tempo todo, não gostam nem de abrir a câmera na reunião, eu super entendo isso. Porém, é importante que quem faz isso entenda que existe uma consequência disso também, tá? Ou pode existir uma consequência disso. Então, se a pessoa, ela quer ficar retraída, quer ficar na dela, só quer pegar a tarefa no backlog e entregar, tá? De novo aqui, não que não seja importante pegar a tarefa e entregar, é super importante isso, mas se ela resume o dia a dia dela isso, a tendência é que ela tenha uma influência menor na empresa, a não ser que ela se destaque muito em alguma coisa específica ali. Então, vamos dizer um exemplo aqui, mais técnico, para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Então, imagina que tem ali na equipe uma pessoa que é especialista em React. Na empresa, ninguém conhece mais de React do que ela. Então, pelo menos nesse tema de React, poderia ser qualquer outra tecnologia, cara, é para ela que elas olham. Se ela falar alguma coisa de React, todo mundo vai parar para ouvir. Mas esse, vamos dizer assim, é um caso de exceção. Se a pessoa quiser construir a carreira nesse sentido, ela até consegue, tá? Mas eu diria que é muito mais exceção. A regra é você ser uma pessoa colaborativa, estar próximo dos colegas, ajudar, você pedir ajuda também quando precisar, se preocupar com o produto, se preocupar em fazer uma entrega legal, entender o resultado daquela entrega que você fez. Pô, foi legal, não foi? Tem alguma coisa para melhorar aqui? Como eu consigo me desenvolver mais como profissional, sabe? Pedir feedback para os colegas que estão à volta. Então, isso tudo vai ajudando a pessoa a subir, vamos dizer assim, bem aos pouquinhos esses degraus de se tornar mais influente ali, se tornar mais influente, mais conhecida, mais reconhecida na equipe e naturalmente isso vai ajudando, né, essa pessoa a se desenvolver também. Ainda nesse tema, queria explorar um pouquinho mais isso, né, que é um assunto, não vou dizer polêmico, igual que engenheiro de software precisa de CREA, talvez não tão polêmico quanto esse, mas sobre esse, vou chamar de marketing pessoal, né, ou interpessoal, sei lá, que eu também entendo esse lado pessoal, que às vezes alguém é mais introvertido e ele não quer, basicamente, ele quer fazer o trampo dele, e tá tudo bem, mas você não acha que isso também precisa ser aprendido e é uma coisa inevitável? Porque senão você acaba ficando para trás e às vezes tem uma reclamação assim de que tipo, a pessoa que normalmente eu vejo reclamando dos os devs de palco, mas essa pessoa, além de fazer o trampo dela, ela tá aparecendo assim, né? Então outras pessoas vão ouvir falar e talvez ela tenha outras oportunidades, talvez não só naquela empresa, mas outras e etc. É inevitável mesmo fazer isso ou não ter, sei lá. Boa, excelente pergunta. Eu acho que um ponto aqui inicial, né, pra gente começar é assim, marketing, pelo menos eu vejo muito isso na nossa área, tá? A palavra marketing, ela tá muito associada, aqui eu vou talvez dar uma exagerada, tá? Mas muito associada talvez a golpe, alguma coisa querendo fingir, pessoa, né, uma empresa querendo fingir alguma coisa que não é. Então, é aquele típico caso da empresa que não, nosso produto é sensacional, espetacular, vai resolver todos os seus problemas, e quando vê, enfim, você não resolve nada, ou muito pouco, sabe? Então, o marketing, ele tem muito essa associação negativa. Mas se a gente parar para pensar em qual, vamos dizer assim, mas na origem, né, na essência do marketing ali, ele é basicamente você conseguir expor aquilo que você tem de bom para que, no caso de uma empresa, para que ela consiga vender os produtos, para que as pessoas consigam entender o problema que ela resolve para comprar, enfim, resolver algum problema de mercado, né? Acho que a ideia essencial é essa. Pelo menos se a gente tirar toda a malícia que pode estar envolvida ali, acho que a ideia essencial é essa. E quando a gente pensa em marketing pessoal ali no ambiente de trabalho, pode ser até fora do ambiente de trabalho, mas normalmente no ambiente de trabalho, eu acho que o ponto aqui se a pessoa estiver fazendo um bom papel, tá? Se ela estiver desempenhando ali bem o trabalho dela e tal, fazendo bem as entregas com qualidade, enfim, seja lá o que é importante para ela no contexto que ela tá, se ela tá fazendo bem, o marketing basicamente as pessoas que estão no
entorno dela saberem que aquilo está acontecendo. Não deveria ser nada de muito diferente disso. Então não é ela chegar, por exemplo, e falar: olha, eu sou espetacular, eu sou o melhor de todos, ninguém conhece mais do que isso sobre eu. Cara, a ideia não é essa. A ideia é: cara, eu tô fazendo isso aqui, pô, olha só essa entrega que eu fiz, cara, massa, pô, deixa eu apresentar pro pessoal, o pessoal saber que eu fiz isso. E a ideia disso é justamente para que as pessoas passem a olhar para você e que elas consigam começar a reconhecer, talvez reconhecer até alguns padrões ali que você tem. Tipo, putz, essa pessoa se preocupa muito sobre esse assunto. Cara, se eu tiver alguma dúvida sobre isso, eu vou nessa pessoa. E isso vai te dando, aos pouquinhos, cada vez mais influência ali na empresa. Então é basicamente você expor o trabalho bom que você faz. Mas a ideia também não é sair expondo de qualquer jeito, tudo que é lugar, enfim. Porque aí, de fato, as pessoas talvez percebam que, pô, esse fulano quer aparecer. Então a ideia é, sempre que você tiver uma oportunidade que é interessante você fazer isso, você pode fazer, tá? Se é inevitável, eu diria que não é inevitável, tá? A pessoa ela pode fazer o trabalho dela, ficar quietinha dela e deixar a vida levar, tá? Porém, se ela faz isso, de novo aqui, essa não atitude dela provavelmente vai ter consequências, tá? A não ser que ela realmente, enfim, organicamente se destaque muito, e quando eu digo organicamente as pessoas que estão no entorno, talvez, enfim, colega de equipe e tal, ela se destaca tanto, mas tanto, que as pessoas que estão em torno dela já falam, enfim, já fazem o marketing pra ela. Então, se isso acontece, pô, beleza, massa, mas a pessoa poderia, muito provavelmente, ter, vamos dizer assim, né, crescer muito mais rápido se ela também ajudasse um pouquinho nisso, né, se ela não dependesse somente dos colegas que estão em torno. Porém, para a maioria das pessoas, provavelmente isso não vai acontecer numa intensidade muito grande. Então é interessante que a pessoa faça, a não ser que, enfim, de novo, ela entendendo as consequências dela não fazer isso, ela vai demorar um pouco mais para crescer, para ser reconhecida, enfim, por aí vai. E eu vou dar até uma sugestão aqui, bem simples, tá? Inclusive, tá no livro também, eu falo sobre isso, de como a pessoa consegue fazer um marketing pessoal, isso já diretamente com a liderança dela, tá? Que é, vamos dizer assim, talvez uma das principais pessoas ali para ela fazer esse marketing ali, escrever um documento chamado Brag Document, B-R-A-G, Brag Document. Depois, não sei se tem como a gente botar nas notas aqui. Nos links. Na descrição aqui. Mas tem vamos dizer assim, um blog post que fala sobre isso. Eu não lembro quem é a autora, tá? Desculpa aqui. Mas, basicamente, a essência desse Brag Document tudo que você faz ali, anota nesse documento. É só isso. Pô, você fez entrega, tal, você melhorou alguma coisa, cara, vai lá e anota nesse documento. Vai anotando. Abre um Google Docs, seja lá a ferramenta que você usa de anotação, vai lá, abre ela, bota mais um item, pô, fiz essa entrega aqui, eu fiz essa melhoria, eu, sei lá, negociei com fulano de tal pra gente conseguir fazer tal coisa. Cara, vai anotando tudo que você faz ali. Porque quando chegar na hora da avaliação de desempenho, quando chegar na hora de, sabe, você realmente ser avaliado pra a empresa ver se faz sentido te promover ou não, te dar um aumento ou não, cara, você tem tudo mapeado já. Então, baseado no que você fez, fica muito mais fácil de avaliar a sua situação. O que talvez, vamos dizer assim, torne até mais claro para a empresa que, putz, não, fulano de tal fez isso tudo, mas e outro? O outro fez isso, mas talvez tenha feito muito mais, mas como ele não documentou, o líder não vai lembrar de tudo que aconteceu, cara, você tá na frente. Então, essa é uma forma bem simples, vamos dizer assim, né, de você fazer um marketing com talvez uma pessoa só, que pode ter uma influência muito grande aí no teu crescimento, na tua evolução na empresa. Tá bom. Tem aquele... Eu tô rindo um pouco enquanto você falava sobre isso, porque eu fico lembrando, tem um coach de fracassos, né? E ele fala, bom dia, você não é tão especial assim. E quando a gente fala de exceções, né? Uma pessoa que super se destaca, são as exceções. Mas, normalmente, nem todo mundo é exceção, tá? Isso já tá previsto na palavra exceção. Então não tenta contar com esse lance, né? De, não, eu vou me destacar e vou ser a exceção, e aí eu não preciso fazer isso. Não sei se essa é uma boa estratégia. Mas, seguindo, tem um ditado velho e famoso, que é macaco velho não aprende truque novo. E eu tenho dificuldade, parece que quanto mais sênior a pessoa vai se tornando, menos ela quer mudar. E aí eu tenho uma pergunta para você, eu tenho tentado fazer para outras pessoas também, que é, você é da opinião de que eu devo focar os meus esforços nas habilidades que eu já tenho, então melhorar o que eu já sou bom, ou eu devo nivelar as coisas, então melhorar o que eu tô indo mal e talvez deixar o que eu já sei fazer meio parado e trazendo as coisas aí. Boa, bom ponto.
Acho que depende um pouco do contexto, tá? Então vou falar de dois contextos aqui um pouquinho diferentes. Existe um contexto onde, vamos dizer que, vamos imaginar que eu me tornei gestor da equipe, agora eu sou responsável também por ter contato com outras equipes, preciso me comunicar melhor ali, em tese pelo menos, para conseguir resolver algumas questões, mas eu não tenho essa capacidade muito boa de comunicação. Então, enfim, talvez eu não fale tão bem, talvez, sei lá, por N motivos, tá? Então, vamos dizer que não ter essa habilidade está me atrapalhando de ter bons resultados, tá? Se eu tenho alguma habilidade que a falta dela está atrapalhando, vamos dizer assim, os resultados que eu poderia trazer, então sim, a gente deveria focar nessa habilidade. Porque não importa muito se eu sou muito bom na outra, porque se eu sou ruim numa coisa que eu preciso muito, cara, eu vou ter problemas. Então, eu preciso muito me comunicar bem aqui, porque a minha posição exige isso. Tem que fazer, sei lá, tem que fazer apresentações pela empresa, tem que conversar com clientes aqui, clientes grandes, alguma coisa assim. Então, desenvolver isso, de fato, vai te ajudar muito a entregar resultados melhores. Então, se você é ruim, você precisa desenvolver isso, tá? Isso aí vamos dizer assim, é inegociável, senão você vai ter insucesso na sua jornada, tá? Então esse é um ponto. Esse é um possível cenário. Se você tiver uma habilidade, se você for carente de uma habilidade super importante, você precisa desenvolver essa habilidade, tá? Agora, a gente tem um outro contexto, que eu tô numa posição onde as habilidades necessárias ali, eu mando relativamente bem, todas elas, então não tem nenhum problema, nenhuma delas, tá? Porém, eu tenho uma outra habilidade aqui que eu sou muito bom nisso, e que essa é uma habilidade que eu posso usar bastante para alavancar os resultados da equipe. Então, nesse caso, na minha visão, faz mais sentido você desenvolver e realmente se destacar naquela habilidade para que isso consiga potencializar cada vez mais, até porque a chance de você, vamos dizer assim, se destacar de quem está à sua volta e conseguir dominar aquele tema é muito maior, porque você já é bom naquilo, já está entregando excelentes resultados com aquilo, então você vai se tornando cada vez melhor. E o restante, você, vamos dizer assim, manda tão bem quanto necessário para aquela posição, e você vai se destacar justamente naquela habilidade, vamos dizer assim, especial que você tem, né? Ou naquele ponto que você mais gosta, enfim, por aí vai. Mas só tem que tomar cuidado aqui para que você, vamos dizer assim, né, eleja essa habilidade como sendo realmente uma habilidade importante ali. Porque não importa muito, por exemplo, se eu sou muito bom codificando e tal, beleza, talvez você seja muito bom codificando, mas será que é isso que vai alavancar os resultados da equipe? Se for, beleza, manda brasa, vai lá, melhora isso cada vez mais. Se não, se talvez você consiga alavancar melhor a empresa com outras habilidades, então talvez seja melhor você, enfim, se dedicar a essas outras habilidades. Ou você vai trabalhar em algum local onde você, de fato, tire o máximo proveito possível daquela habilidade especial que você tem. Então acho que depende um pouco, né, desses cenários. E isso que eu tô falando aqui, isso é baseado em estudos, tá? Inclusive, tem um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Quase que eu esqueço aqui o título do livro, eu não vou lembrar o autor, tá? Mas é um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes, que ele fala basicamente isso que eu acabei de comentar aqui, tá? Então, acabei de economizar aí 200 páginas que você precisaria ler. Não, tô brincando. Você pode ler o livro, tá? O livro é muito legal. Tem, inclusive, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, enfim, eu li a versão antiga ainda, mas a essência do livro é basicamente essa, tá? Então, você foca nas habilidades que você realmente é muito bom, assumindo que elas realmente vão alavancar, né, vão te ajudar a alavancar ali os resultados, e se tiver alguma coisa te atrapalhando, você começa por elas, porque elas garantem o seu insucesso se você não tiver no nível mínimo ali de desempenho nelas. Legal. Fiquei pensando sobre isso que você está falando agora, né, conectado com o Bragg Document. Acabei de aprender, pessoal, vou usar na próxima reunião, vou falar de algum jeito essa palavra. E quando eu me tornei líder aqui dentro, a gente tinha um consultor de RH que ele estava me ajudando ali a avaliar o time. Porque nas primeiras vezes eu estava num feeling, assim, tipo, mas isso estava muito ligado à memória recente. Então eu não conseguia avaliar a pessoa por um ano. Pô, nós estamos em janeiro aqui, o que eu comi semana passada, eu não lembro, pessoal. De repente a pessoa fez uma tarefa lá em janeiro do ano passado, fevereiro, sei lá, que teve um impacto muito grande, mas que eu não vou lembrar disso, né? E aí, tipo, em dezembro ela derrapou, tipo, tava meio desmotivada e sei lá. E aí, tipo, em janeiro eu vou falar com ela, vai tomar um feedback negativo, já sabe. E aí, ele falou comigo sobre ter um log, assim, né, das pessoas, assim, dessas avaliações, de um fato e o impacto desse fato, que me ligou muito a isso que você estava falando do documento, né, então de coisas que eu entreguei e do impacto que essas coisas tiveram para o negócio, e aí conecta também com o que a gente começou lá
falando sobre conhecer um pouco sobre o negócio, né? O desenvolvedor não está alheio, né? E simplesmente, olha, eu tenho que entregar um ZIF aqui, que Elcio não pode mais, né? Então eu tenho que entregar um ZIF e é isso. Você acha que esse impacto, assim, né, tem sentido não só para o marketing, mas também para essa evolução, assim, como profissional? Total. Tem total impacto. Se a gente parar para pensar no nosso papel ali na empresa, a gente, vamos dizer assim, né? Imagino que quem está ouvindo aqui a gente, imagino eu, a maioria das pessoas da nossa área já pensou assim, já ouviu alguma coisa do tipo, não, você não está na empresa para codar, você está lá para gerar resultado, alguma coisa nessa linha, né? Uhum. E apesar de ser meio batida essa frase, isso é muito verdade, assim, mas é difícil de tangibilizar, porque normalmente quando a gente entra numa empresa, o que a gente faz 98% do tempo é codificar, além de, obviamente, coisas que estão no entorno, então revisar código, esse tipo de coisa. Então fica difícil da pessoa tangibilizar, tá, como é que eu consigo gerar resultado no negócio? E de fato, o código que ela gera, isso deveria, né, ou pelo menos imagina-se que vai gerar um certo resultado. Então, se alguém pediu aquela funcionalidade, se alguém estudou, sei lá, conversou com o cliente e fez aquela solicitação, então provavelmente aquilo vai gerar algum resultado. O que dá para fazer aqui, na minha visão, para quem trabalha na área de tecnologia, né, ou não especificamente tecnologia, não vou ser tão abrangente, mas na área que vamos pensar em engenharia de software ali, talvez uma pessoa de dados até, enfim, é entender, tá, essa entrega aqui que eu fiz, qual a consequência para o negócio disso que eu estou fazendo? Dessa funcionalidade aqui, o que a gente espera dessa funcionalidade? Que aumente, sei lá, a receita da empresa, talvez a receita seja, enfim, muito distante, né? Mas que aumente talvez a retenção do usuário nessa tela, qual a melhora que a gente espera que isso aqui traga. E dado que ela, pelo menos, se preocupa minimamente com isso, em algum momento ela vai chegar para a pessoa de produto, stakeholder, cliente, enfim, depende muito de quem faz o que faz com ela, perguntar, pô, e aquilo que eu entreguei lá? Me conta aí, o que aconteceu com aquilo, sabe? Qual foi a consequência que a gente teve? A gente tem isso metrificado aqui de alguma forma? Você chegou a ver o resultado disso? Pô, se não viu, cara, tu consegue dar uma olhada lá? Pô, tô curioso aqui para entender o que aconteceu. O que pode acontecer? A gente imagina, é super natural a gente imaginar isso, que assim, tem a tarefa no backlog, o natural eu vou pegar essa tarefa, vou codificar, vou colocar no ambiente de produção, depois eu vou seguir minha vida, vou pegar outra tarefa, enfim, por aí vai. A gente assume que aquilo vai ter sucesso. Só que aqui, talvez eu fale um negócio que deixe pessoas tristes até. A maior parte do trabalho que a gente faz, pelo menos pensando em desenvolvimento de produtos, tá? A maior parte do desenvolvimento de produtos, das funcionalidades e tal, cara, não vai trazer um resultado positivo, vai ser muito marginal, alguma coisa que não vai ter uma consequência lá muito grande, tá? Infelizmente, mas acontece, faz parte, e isso tem muito a ver com a forma como inovação acontece, enfim, muito do trabalho realmente é desperdiçado para em algum momento, talvez a gente tenha um ganho muito grande, enfim, por aí vai. Não vou entrar tanto no mérito disso. Mas o ponto é, aquilo que a gente entregou vai ter algum resultado em produção. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode não acontecer nada ali também, mas alguma coisa a gente espera colher daquilo. Dado que a gente espera, o que custa a gente correr atrás para entender? Cara, o que aconteceu aqui? Será, por exemplo, que aquela arquitetura que eu criei para aquela funcionalidade está atendendo bem as necessidades que a gente tem no negócio agora? Porque pode ser que eu tenha feito uma arquitetura que seja muito complexa, está tendo um custo muito grande e, cara, eu consigo diminuir. Eu imaginava que ia ter, sei lá, 500 usuários simultâneos, mas eu estou tendo aqui 40 usuários simultâneos. Isso em horário de pico. Pô, beleza, talvez eu consiga reduzir essa arquitetura. Ou então, talvez, pô, cara, eu tô vendo ali que eu projetei para 50, a gente tá com 45 e crescendo ao longo do tempo. Pô, talvez seja a hora da gente revisitar isso aqui. Então, quando a gente se preocupa com as nossas entregas nesse nível, é nisso que a gente tá pensando, em como que eu consigo, vamos dizer assim, evoluir o meu próprio trabalho para que a gente consiga atender as necessidades de negócio. E não somente, vamos dizer assim, esperar a pessoa, o Product Manager, botar isso no backlog para eu pegar. Tipo, não, cara, você olha ali, você vai entendendo, no mínimo, do lado de tecnologia, como que você consegue ajudar o negócio a continuar evoluindo. Então, eu acredito que esse é um excelente primeiro passo que a pessoa pode dar, né, olhando somente pro que está no entorno dela, para depois, talvez, evoluir, pensar um pouco mais no produto, funcionalidades, enfim. Eventualmente, talvez um dia, se ela tiver vontade, ter contato com o cliente, alguma coisa assim, tá? Mas se ela só olhar para a tecnologia e pensar no impacto que ela está causando e como que ela pode ajudar a empresa a ter melhores resultados mexendo na tecnologia, cara, para mim já tá excelente. Tá bom. Você citou um pouquinho sobre as habilidades interpessoais, assim, né? E a gente falou um pouco sobre introvertido, que a pessoa, às vezes, ela não quer nem abrir a câmera ali na daily, sei lá, mas que isso tem um impacto, né? E consequências. Você acredita que isso piorou com o tempo, né? Talvez depois da pandemia e, sei lá, e a gente tem usado isso como uma muleta, eu vou chamar aqui, provavelmente está errado
dizer isso, mas pra, tipo, olha, mas eu tô trabalhando de casa e etc, e a gente tá se apoiando nessas coisas, assim, pós-pandemia, e aí não se mexe mais, sabe? E aí, tipo, o mundo se acomodou a esse jeito e, tipo, vai ser assim, a gente se fala pelo chat. Eu não sei se a coisa evoluiu nesse sentido ao longo do tempo. O que eu percebi, assim, pensando de histórico, né, desde a época que eu trabalhava presencialmente, é que normalmente pessoas que trabalham com tecnologia, e esse é um estereótipo que a gente vê bastante, inclusive, tá? Não que todo mundo seja assim, tá? Mas é um estereótipo bem comum com quem trabalha com tecnologia, pelo menos mais voltado na parte mais técnica ali, né? Engenharia, talvez, enfim, áreas correlatas, é que são pessoas que, na média, tá? Elas tendem a ser mais retraídas, enfim, não, deixa eu fazer meu trabalho aqui e eu sou feliz assim, sabe? Ela gosta muito do que ela tá fazendo, ela quer se concentrar naquilo ali. Então, eu imagino, tá? Mas aqui é muito hipótese minha, de que esse fechar a câmera seja só mais uma manifestação da pessoa, vamos dizer assim, que gosta de se retrair, olhar pro trabalho dela, enfim, que não quer muito expandir isso aí. Então, pra mim, não, sei lá, assim, super hipótese aqui, tá? Pra mim não tem muito a ver com necessariamente evolução ou involução, alguma coisa nesse sentido, mas tem a ver com as pessoas já se comportavam mais ou menos dessa forma presencialmente, e conforme elas foram trabalhando remotamente, vamos dizer assim, algumas atitudes foram, vamos dizer assim, se encaixando nesse perfil, sabe? Então é comum ver isso acontecendo, assim. Então essa é muito a leitura que eu faço ali. Eu não acho isso necessariamente super problemático, mas é claro que existem contextos e contextos ali, né? Então, enquanto a pessoa talvez esteja dentro da equipe e tal, trabalhando com os colegas ali, se ela quiser fechar a câmera, tudo bem. Ideal é que talvez ela conseguisse abrir. Acho que o contato, ele é mais forte quando a gente tá enxergando a pessoa do outro lado. Mas se dentro da equipe, enfim, a coisa funciona bem assim, ok. Pra mim, super ok. Talvez o problema, ele seja maior quando talvez em alguns papos específicos ali, esse tipo de coisa continua acontecendo. Então, talvez, sei lá, vamos imaginar que essa pessoa vai participar ali junto com a equipe de uma apresentação para um diretor da empresa, uma pessoa super importante da empresa. Pô, será que é uma boa ideia manter a câmera fechada, sabe? Será que não é melhor, nesse caso, aproveitar para ter um contato mais próximo ali, dado que é um contexto mais importante para a equipe? Então, esse é um negócio que a pessoa pode ter em mente. Ou até quando é algo talvez um pouco mais intimista, né? Então, talvez uma one-on-one que ela vai fazer com a liderança dela, ou talvez com um colega de outra equipe, cara, abre a câmera, sabe? A ideia da one-on-one é justamente que você tenha esse contato um pouco mais próximo com a pessoa. Se você faz com, vamos dizer assim, se uma delas, ou talvez ambas, estejam com a câmera fechada ali, sem necessidade disso, talvez você perde um pouco essa conexão que poderia ser gerada ali, né? Então, existem contextos e contextos, mas para mim, no fim das contas, é basicamente uma manifestação de, enfim, como que provavelmente a pessoa se comportaria no presencial, né? Seria mais retraída e tal, só que isso está acontecendo remotamente. Tá bom, legal. Gostei muito de ouvir isso. Tá bom, eu tenho uma última pergunta aqui, que talvez eu deixei passar o momento, mas tudo bem. Uma pergunta de como ser um tech lead e incentivar as pessoas, e aí talvez o tech lead encaixado ali na chefia, que a gente estava separando, incentivar as pessoas a estudar e se desenvolver sem ser o pushing, eu não sei, não tô querendo ser o babaca que fica falando em termos em inglês, mas sem ser o chato que fica empurrando as pessoas e que, tipo, sem ultrapassar certos limites da empresa, tipo, sabe, da empresa eu quero dizer que, estuda em casa, vira à noite, além de trabalhar, sabe? Como talvez dosar isso, ou sei lá. Boa. Vamos lá. Acho que tem várias camadas aí, dá pra gente colocar aqui, né? Porque tem vários possíveis contextos ali, enfim. Mas vamos lá, vou tentar dar uma resposta aqui mais geral, mas tocando em alguns pontos ali que eu acho que são importantes. Primeiro, é importante essa liderança entender, vamos dizer assim, o que é o cenário comum da equipe, qual o nível de entrega da equipe. Quando digo nível de entrega qualidade, qual a qualidade que a equipe entrega, vamos dizer assim, quantas entregas a equipe faz, enfim. Ele entendendo essa base que tem, beleza. Agora a gente pode começar a trabalhar para a gente conseguir melhorar isso ao longo do tempo. Pode ser que esse líder, ele vai precisar trabalhar no individual com as pessoas, pode ser que ele vai trabalhar em algo um pouco mais abrangente. Vou dar exemplos aqui. Se a equipe, aqui de novo, tá? Um super caso generalizado, só para ficar claro o que eu tô querendo dizer. Então vamos dizer que a equipe entregue 10 tarefas por semana.
semana. E vamos assumir que, no contexto que a equipe tá, 10 tarefas é entendido como pouco, tá? Talvez era esperado ali que a equipe entregasse 15, entregasse 20, tá? Apesar de, obviamente, que eu tô super simplificando, porque depende do contexto, cada tarefa pode ter um tamanho muito diferente, tá? Mas aqui eu tô simplificando só pra ilustrar, tá? Digo isso porque isso é mega importante. Mas vamos dizer ali que, enfim, 15 tarefas, 20 tarefas fizesse mais sentido naquele contexto, tá? Dado que o líder entendeu isso, o que esse líder precisa pensar tá, como que eu consigo aumentar esse output de 10 para 15? Quais movimentos eu vou ter que fazer aqui? Ou quais são, talvez, os primeiros movimentos mais importantes aqui para aumentar isso de 10 para 15? Ou talvez até antes de aumentar de 10 para 15, cara, talvez eu queira aumentar aqui. Tem uma coisa que eu vou mexer que talvez seja até simples, que eu aumente de 10 para 13, por exemplo. Sabe? Pô, beleza, já começou bem aí, né? Já foi quase tudo, chegou já quase no teu objetivo, mexendo em uma coisa só. Então aqui tem muito uma questão de entender o que tem a maior alavancagem para você ter o maior ganho possível ali, sabe? Onde que você tem que mexer menos para você ter o maior ganho na ponta. Aí, dependendo do cenário aqui, pode ser várias coisas diferentes. Normalmente, tá? Na minha experiência, isso tem a ver com um processo da equipe. Então, se eu como líder quero aumentar o output da equipe, eu posso parar e pensar, como que eu consigo mudar a forma como a gente trabalha para que, só mudando essa forma de trabalhar, a gente já consiga entregar mais tarefas, sem ninguém ter que aprender nada diferente, sem ninguém ter que se desenvolver numa tecnologia, sem nada. Como que a gente consegue fazer isso? Dá para fazer isso? Faz sentido no nosso contexto? Será que essa é a melhor alavanca que a gente consegue usar? Então, esse é um ponto que essa liderança tem que assumir, tá? Mas vamos pensar do outro lado, né? Já que você trouxe o ponto ali de como é que a gente consegue, talvez, garantir essa evolução, essa boa entrega de liderados, vamos imaginar que seja uma questão mais individual mesmo, ali das pessoas e tal. Beleza. Daí, é importante essa liderança entender. Essa pessoa, pro nível de senioridade dela, ela entrega o tanto quanto a gente espera, ou pelo menos mais ou menos próximo do que a gente espera? Se a resposta for sim, pô, beleza, massa. Então, eu vou ajudar no desenvolvimento dessa pessoa. Eu vou trabalhar ali junto com ela, talvez com PDI, alguma coisa nesse sentido. A gente vai identificar talvez uma habilidade ali que, vamos dizer assim, tenha um impacto maior no trabalho dela, que vai aumentar mais, enfim, o volume de entregas ali para que ela continue evoluindo na carreira dela. Então, isso assumindo que a pessoa está entregando mais ou menos, ele é muito próximo, talvez um pouquinho acima, talvez um pouquinho abaixo do que é esperado para a posição dela. Se a pessoa está entregando menos do que é esperado para a posição dela, aí, no mínimo, a pessoa precisa saber disso, ela precisa ganhar um feedback para saber, cara, olha só, para a sua senioridade, a expectativa é que você tenha esse nível de entrega aqui, tá? E, de novo aqui, nível pode significar várias coisas em vários contextos, pode significar qualidade, quantidade de bugs, por exemplo, pode significar capacidade de criar uma arquitetura que seja adequada para resolver um problema, pode significar quantidade de tarefas entregues. Acho que tudo isso somado, enfim, dá vamos dizer assim, o nível de trabalho que a pessoa tem. Então, se a pessoa está abaixo, ela precisa saber que ela está abaixo. E precisa desse acompanhamento para ajudar essa pessoa a, no mínimo, alcançar o que é esperado para a posição dela. Se ela alcançar a posição, se crescer, se desenvolver e chegar no que é esperado, pô, beleza. Agora a gente vai daqui para cima, né? Se ela não conseguir alcançar isso num certo período de tempo ali, que aqui eu não vou colocar um período porque depende também muito do cenário, eventualmente fazer esse desligamento da pessoa porque ela não está minimamente adequada do que é esperado, tá? Mas assumindo que ela esteja próxima ali ou queira, vamos dizer assim, ajudar no desenvolvimento, aí ferramentas que a gente pode usar. PDI, a gente pode usar one-on-ones para conhecer melhor a pessoa, porque, por exemplo, a pessoa talvez esteja trabalhando num negócio que ela não curte muito, então ela seria muito mais produtiva se trabalhasse num negócio diferente. Talvez eu tenha um dev front-end, tá atuando com back, mas eu nem sabia que ele era back porque eu não converso com esse dev, mas por um acaso ele caiu ali, começou a atuar como back e tá trabalhando como back-end, sabe? Então poderia conversar com a pessoa para trabalhar como front-end, ela seria mais produtiva. Então one-on-ones podem ajudar com isso, fazer PDIs, fazer one-on-ones. Pode ser que a pessoa esteja desengajada, que ela não esteja curtindo tanto o trabalho dela, talvez o produto que ela está trabalhando, talvez ela não esteja se sentindo desafiada, isso tudo vai desanimando e pode reduzir também vamos dizer assim, a produtividade da pessoa de maneira geral. Então, é bom entender. Cara, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui, algum movimento que a gente possa fazer para que a pessoa se sinta mais satisfeita no trabalho? Então, essa é uma outra ferramenta ali que a gente pode usar, né? Porque não adianta muito, no fim das contas, a pessoa ter, vamos dizer assim, um nível X de entrega e eu queira que ela entregue 2X e eu só, tipo, não, vai lá, fulano, entrega, cara. Vamos lá, vamos trabalhar mais tarde, cara. Isso talvez, tá? Até funcione no curtíssimo prazo. Mas provavelmente isso não vai durar por muito tempo. Então, você tentar entender qual é a causa raiz do que está acontecendo, criar um plano junto com a pessoa e acompanhar essa pessoa ao longo do tempo, eu diria que é o cenário ideal ali, né? Porque você vai acompanhando, vai ajudando a pessoa, tá colocando a pessoa em situações ali onde ela tem a maior capacidade de ter sucesso, enfim, você vai movimentando as pedrinhas que forem necessárias e esse é basicamente o trabalho de uma pessoa gestora, né? E
E mesmo para a pessoa tech lead, que talvez não seja gestora de fato, ela pode pensar, pô, beleza, talvez eu não faça esse trabalho, ou talvez até nem queira fazer esse trabalho mais humano, mas pelo menos na parte de tecnologia, cara, esteja próximo da pessoa, entenda mais como ela pensa sobre aquilo, sabe, tenta extrair o que está acontecendo ali. E para isso você não tem que necessariamente ser uma pessoa de humanas, enfim, você vai sentar e conversar sobre tecnologia com a pessoa e conhecer um pouquinho melhor do que ela faz. Então acho que essas são algumas formas ali de lidar com as situações, mas assim, no fim das contas, eu entendo que é um desafio, porque cada caso é um caso, talvez algumas pessoas sejam mais fáceis de trabalhar do que outras, não necessariamente as pessoas vão concordar com o que você pensa, então você acha que, não, pra mim a pessoa tem que melhorar nesse ponto, a pessoa, tipo, não, eu já sou boa nesse ponto. Pô, beleza, como é que você vai falar que a pessoa não é boa naquele ponto? Sabe, qual parâmetro que você vai usar, qual medida que você vai usar? Então nem sempre é tão tranquilo a gente fazer isso, mas no fim das contas é o trabalho de quem tá na posição de liderança, né, de tentar garantir com que o time tenha sucesso, e pra isso, aí voltando no que eu falei lá no começo, a gente deveria estar disposto a fazer o que for necessário para que a gente de fato alcance o resultado, né? Então pode envolver ali conversar com as pessoas, melhorar uma tecnologia, por aí vai. Então entender todo o contexto onde está inserido, para mim, é fundamental. Que legal, que legal. Adorei a gente poder caminhar aqui para o final, conectando lá no início. Acho que foi muito legal, muito obrigado. E eu sempre abro um espaço aqui para você deixar as suas últimas palavras desse episódio, claro, para as pessoas que estão ouvindo, talvez uma dica, uma recomendação, além das recomendações e de livros que você já deixou aqui pelo caminho para a galera. Boa. Eu vou ser um pouco abrangente aqui, mas de propósito, tá? Então, para você que está ouvindo aqui, acompanhando a gente e quer se desenvolver na carreira, quer crescer, porque assim, nem todo mundo quer, tá? Então, isso aqui, quem de fato quer dar um próximo passo, tá afim de fazer o que for necessário, você pode começar com algo tão simples quanto perguntando para seus colegas, talvez 2, 3, 4 colegas ali que trabalham mais próximo de você, um ponto do seu, vamos dizer assim, na sua forma de trabalhar que você pode se desenvolver. Um ponto. Cara, você pode fazer exatamente essa pergunta que eu vou colocar aqui. Se tivesse um ponto, eu imagino que você é meu mentor, se você tivesse que indicar um ponto onde eu preciso melhorar, onde eu poderia melhorar para desempenhar cada vez melhor na posição que eu tô, qual ponto seria esse, sabe? O que você iria indicar para mim? E ouve o que a pessoa vai dizer, tá? Você não responde nada nesse momento, você só ouve e absorve tudo que ela vai te trazer, anota e depois compara, vê se tem algum padrão ali do que as pessoas falam, porque isso pode te dar uma excelente direção de pontos ali que você pode buscar para se desenvolver, tá? Então quem tá buscando aí... Conheço muito sênior que vai dizer, para de me fazer pergunta, esse é o ponto que você pode melhorar. Brincadeira, só uma piada. Não, que legal. Eu gostei da dica, acho que é um resumo de... Você tocou nesse ponto várias vezes, né? Vamos se conectar, vamos ser mais humanos, assim. Apesar de trabalhar com as máquinas, não somos máquinas, pessoal. Vamos não por enquanto, tá bom? Edu, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Muito obrigado para quem nos ouviu até agora. Fiquem ligados para os próximos episódios e até mais. Tchau!